Ei, gente, que delícia, né? Até que enfim é sexta-feira. Sexta-feira chegou, estamos aqui super animados para invadir a sua casa, né, Lígia? É, e daqui não saímos, daqui ninguém nos tira até às 7h30, até às 7h25. Vamos estar aqui contando, só posso dizer uma coisa, hoje é fogo no tricô. Antes de mais nada eu quero falar, quer assistir tudo, quer comentar? Entre no YouTube da Rede TV, é o YouTube mais comentado do Brasil, é o YouTube mais acessado de todas as TVs abertas. Lá você confere pegadinhas, revê todos os programas que você mais gosta, enfim, é um mundo à parte, um outro universo. Entra nas mídias sociais do Tricotando e não sai daí nem um segundo, meu bem, porque literalmente fogo no tricô, né, Fran? Fogo no tricô, temos mais um capítulo da novela polêmica entre Biel e sua ex, Duda Castro, com uma entrevista exclusiva com a advogada da Duda. Temos também a informação de que o cantor Belo estaria devendo para um ex-jogador da seleção brasileira. E tem mais. Tem muito mais. O melhor de tudo é que aqui a gente tá munido, vocês sabem, né? O Tricotando te dá a notícia, mas a gente vai apurando absolutamente tudo. Ninguém melhor do que Lordelo, esse apresentador querido da casa, para poder nos explicar tintim por tintim como faz judicialmente para não ter pepino, né? Obrigado pelo convite, adoro o programa Tricotando, mas eu fiquei impressionado, o diretor me ligou, falou, Lordelo, eu tô com uma série de pautas. Ele começou, falou só pauta policial, pauta judicial, problema com artista, todo mundo sabe, você que me conhece, a gente não passa a mão na cabeça de Mas segura, não comenta ainda não, porque temos a nossa Sense Márcia também, mas você vai ver tudo isso e muito mais depois do intervalo. A gente já volta. Não desgruda! Voltamos e depois de Anitta, Bruna Marquezine, eis que temos uma outra famosa que está na pista. Esse foi assustador, Pelo porque amor assim, de Deus, Tati Minerato e Marcelo Galáctico. Só que eles foram vencedores de Power Couple, tinham 10 anos de relacionamento. Quando tá junto assim, já há tanto tempo e a coisa tá rolando, não dá pra, sabe, foram mudar. Aí teve um casamento surpresa. De verdade, surpresa é dar um presente, uma joia, trazer um bombom. Não um casamento, foi um casamento surpresa organizado pelo Rodrigo Faro, que durou 1, 2, 3 meses. E aí entra aquela coisa de que talvez, a partir do momento que você resolve oficializar a relação, aí não dá mais certo. Tem gente que fala que é só casar, acaba. 10 anos de relacionamento, casou, 3 meses depois separou. E aí? Aí eu fico meio sem entender um pouco. Ainda mais que os caras, quando saíram lá do Power Couple, que é um programa pra ver dos casais, né? Falaram que o programa deu um gás no relacionamento, que deixou os dois Nossa, muito já mais estão unidos. apaixonados. E não só terminou o casamento com 3 meses, como... Márcia... Voltou pra casa, Não, né? foi pra balada. Agora, eu, Quem? eu discordo um pouco Ela que já o Power tá na Couple balada? não junta, não une. Tiveram várias tretas, né? E eu acho que Mas ele declarou, nós saímos Não, eles do falaram Power que era uma Couple coisa nova. fortalecidos. O Eu vi. Marcelo Galáctico. Marcelo, eu vi. isso não fez sentido, não tá fazendo sentido agora. Tanto é que a gente tem uma briga do casal pra mostrar, né? Mostra ela Tricota aí aí pra gente ver. Você mesmo fala pra mim, não fica prestando atenção em pegadinha, não olha em pegadinha. Pois é, e você também hoje. Tati, você também Tati, achou que ia ter Tati, olha pegadinha só, nós na tinha prova. 30, ó, nós tinha Você achou 30. que eu ia ter meleca no chão, que Tati, eu ia andar na esteira. Tati, olha só, beleza. Era só Ó, colocar a nós bola tinha lá 30. e acertar. Também tava super fácil, você trabalha bom. com música. Como é que eu ia errar? Tati, mas assim, ó, eu tinha 30, nós tinha 30, eu coloquei 21. Você entendeu? Nós tinha 51, você colocou 20. Tá bom, ia tocar lá Bem dentro menos da da casa. Vocês só metade. ficam viajando na maionese, que a prova ia ser de resistência, que a prova isso, que a Tati, prova você aquilo. teve a Aí explicação você fica da botando um prova. monte de medo, olha. Não. Tá bom, mas Você e as falou outras mulheres? 15. E as outras Você mulheres? falou Porque ali, ó, 15. todas as... Aí o Anderson, na saída, ele falou assim, coloca 20, no mínimo 20. Vocês têm que no colocar mínimo 20. 20. Aí eu já achei que eu tava abafando no 20. No mínimo 20. Eu achei que eu tava abafando no 20, porque você falou o máximo 15. Corre atrás da prova de casal. Você também... Você fala como se você tivesse ganhado todas as provas Não, aqui, ganhado né? nada, velho. Nós tá empatado, Tivesse ganho Tati. todas as provas. Tá Também exatamente apostei em empatado. prova sua. Eu também apostei em você em prova que eu achei que você ia dar o sangue, ia ganhar e não ganhou. Ficou lá pensando na morte da Bezerra. Tá bom, gosto da Tati. morte Aí da fica Bezerra, bonito isso aí, todas faz isso aí mesmo. Então justifica em cima desse... Colocando um erro em cima do erro. Gente, agora me conta. Por uma briga até que isso tá light. Normal. Eu achei Gente, isso uma pelo discussão amor de de casal Deus. sobre um negócio onde que queriam Lígia, ganhar. pera um pouquinho. Peraí, Você falou em explica. casamento surpresa. É. Isso. E a gente faz aqui perguntas, eu até fiquei curioso para vir aqui, para perguntar o que o público quer saber. Diga. Eu quero saber Pergunte. o seguinte, quando você fala que o casamento é surpresa, foi a sério mesmo?
ou tudo foi uma coisa já combinada? Ué, foi um casamento surpresa, preparado num programa de TV. Tá. Isso pra virar uma matéria pro programa de TV, onde eles pagaram, dando a festa de presente, com certeza. Aí, se os dois mentem pra toda a população, já não Aí sei, não eu é vou com a saber. gente. Não, mas vocês que são da área de fofoca, eles sabiam do casamento? Foi uma surpresa Era um casamento surpresa pra eles. Pra eles. Mas se tem algum combinado extra, é só entre eles. Quer gostar? Tem coisa que você combina que a pessoa pode não gostar na hora e não querer. Me deu a impressão, Sim, já uma aconteceu. naturalidade, Deve as ter pessoas sido, por isso gostam que terminou. tanto. Como já aconteceu. A Eliana fez o casamento da Gretchen e a Sula Miranda foi nesse casamento, não queria participar da cerimônia e acabou indo embora. Então é sinal de que não era combinado. Não, mas Né? casamento surpresa é o negócio mais bizarro que eu acho que eu já ouvi falar. É por isso que eu tô te dizendo, uma coisa que você vai fazer uma coisa tão séria na sua Mas vida. acho que é porque os dois tinham 10 anos de relacionamento. 10 anos de relacionamento. Vence um programa que fala de casais. Não parece muito adequado, né? Não inadequado. Não é uma pessoa que você conheceu ontem, vamos forçar a casar. Já tinha toda uma história, fazia sentido, deve ter acabado o Power Couple. E aí a produção do programa pensou, vamos fazer isso, é bacana, e ainda gera ibope. Se alguém mentiu pra alguém, aí realmente, só se eles quisessem Foi a contar. produção, né? Acho que vamos continuar. Márcia é a melhor pra poder nos dizer. Não, como é que eu vou Agora, eu analisar tenho uma isso, dica mas- para quem acabou de se separar e que não quer ficar na sofrência, mas não a sofrência, tem que ir pro show da Marília Mendonça. E Nossa. foi isso o que Tati Minerato fez ontem à noite. Tricotem pra gente ver que a gente tem stories dela na balada já, gente. Coisa rápida. Essa fila andou rápido. A fila andou, Você tá sozinha, né, Loda? a fila andou. Não tem uma olheira, hein? Nossa, eu ia falar uma coisa, vou falar na hora que voltar pra as Desculpa pessoas aí, hein? ouvirem. Não tá dando certo entre a gente. Quem calar consente. Não tinha um show melhor pra ir. Não, pra mim, o show da Marília Mendonça, eu ia chorar. Agora, não Você sei ia se vocês chorar. pensaram a mesma coisa que eu. Eu achei ela muito mais bonita, solteira. A fila andou, pelo jeito. Puxa, Ela não o tinha vídeo uma mais olheira. bonito dela foi esse, solteira, ela se filmando, não tava? Não, Não, fila andou. e o mais tá engraçado é tranquila. que todas as letras vão de encontro com o momento em que ela está vivendo, a separação. Mas, inclusive, tem um momento que ela Mas faz assim peraí, com a- você com a sabe que na mãozinha, acabou. espiritualidade, Ah. o primeiro estresse do ser humano, agora é sério, é a morte. O segundo é a separação. Mesmo que você não ame, dói. Você pegar a tua tralhas, você tá aqui 10 anos com a pessoa. É verdade. Então, é um estresse Eu acho tamanho. horrível. Não, você não sabe, que eu já me separei 2 vezes, eu sei. O primeiro estresse é a morte. O segundo, então eu tô achando que ela tá fugindo da tristeza. Ou tá fugindo, por eu já tinha enquanto. se separado bem antes, assim, né? Porque eles estavam meio mal mesmo, né? O que diziam. Então, assim, sei lá, às vezes ela quer mostrar uma coisa que ela nem sente, né? Eu penso isso. Porque tem público, porque tem drink. E às vezes, até você ir numa festa tomar um drink, você consegue esquecer por uma hora, mas depois a realidade vem mais pesada. Fiquei com vontade de perguntar uma coisa pra você. Porque acho que uma coisa que todo mundo tem em comum é o coração, é por onde a gente sofre. E imagino tanto de gente que deve estar assistindo do outro lado, que tá ou terminando, ou que terminou. E é difícil voltar com a energia de um término. Como que faz pra sofrer menos? Ou quanto tempo dura esse luto de acabar uma como? relação? É, o luto de uma morte, 2 anos. O luto de uma separação, 1 ano. Então você vai sofrer mesmo 1 ano. Existem banhos que podem ajudar. No caso, é boldo com malva. Ele vai te acalmando. A malva te acalma. Você fica meio sedada, sabe? Toda quarta-feira um banhinho de chá de boldo com malva. Ele vai te acalmando. Agora, demora 1 ano. 1 ano, mesmo você não gostando do cara. Sabe assim, a impressão que ela dá é que foi um livramento, não tá dando aí na festa? Mas e aquela história de que amor se cura com amor? E se ela conhecer alguém, né, nesse intervalo, Eu nesse acho- tempo de 1 ano? Pode ser que ela Não, esqueça? isso não quer dizer que ela não vai lembrar ainda do que ocorreu. Sentiu, é muita mas- história. Pensa, é. a história, sabe tudo Mas da uma pessoa, paixão é né? uma paixão, né, Mas eu gente? queria falar um detalhe, e eu aqui na Rede TV, a gente entrevistou, eu tive a felicidade, né, porque é importante pra gente que trabalha em TV, você entrevistar, a gente entrevistou os maiores suspeitos de crime no Brasil aqui na Rede TV. Ai, que Nossa! coragem, hein? E uma coisa que eu aprendi, é uma técnica que a gente ensina também, é eu não me importo muito com o que a pessoa fala.
Tá. Porque a pessoa Leitura fala, corporal, ela né? pode mentir. A gente faz uma leitura Corporal. da fisiologia do corpo Perfeito. e movimento. Perfeito, Lourdes. Para saber se a pessoa fala a verdade ou é mentira. Então, eu vejo muitas, às vezes, entrevista com gente famosa, onde a pessoa está falando uma coisa e o corpo está falando outra. Sim, e eu vou te linguagem. dar um exemplo aqui que o Brasil inteiro vai lembrar. Fala. O caso Isabela Nardoni, quando ainda não tinham certeza que o casal era, na realidade, o culpado da morte da menina, e teve aquela entrevista Sim. com os dois, que foi na Rede Globo. E naquela entrevista eles falavam uma coisa, mas o corpo deles falavam outra completamente Nossa, é diferente. verdade. Ou seja, é prestar atenção na fisiologia. E eu posso dizer, da análise que eu fiz dessa moça, apesar Tá de triste. não conhecê-la profundamente, mas o que a gente percebe é o seguinte: uma pessoa que termina um relacionamento e já está na balada com a felicidade que ela está, é porque o negócio praticamente já resolveu. Entendi. Agora, Ela tá a feliz alma dela mesmo. tá feliz, a alma dela tá feliz. A gente percebe, porque na realidade, quando você termina um relacionamento, gostando ou não mais, há, como a Márcia disse, um luto, um tempo que você precisa pra você. É, exato. Pra você. Perfeito. Pra se Lourdes. recuperar, juntar os caquinhos, Olha, ficar quando forte uma- É de por novo. isso que eu sempre falo, alguém falou pra que te ama, tudo bem, falar é muito fácil. É. Mas a fisiologia do corpo da pessoa, os movimentos, tem livros que ensinam você a identificar. Linguagem Você corporal. pode, Fala você total, pode dizer né? o seguinte, olha, você está falando uma coisa, mas o seu corpo está falando outra completamente diferente. Você podia dar uma aula disso um dia Eu não pra falei mim. que eu quero fazer um programa, eu já Pra te gente falei identificar disso. quando é que a Vamos. pessoa tá mentindo, né? Tipo, Devia explicar pra É gente. assim, Deve ó. ser fácil, é tão sei lá, pra simples, ó. analisar uma pessoa é tão igual a mim, simples. que sou a assim pessoa com braço, começa a mas falar você- assim, Lordelo. A pessoa fala olhando pra cima, ela tá mentindo. Você já viu a pessoa que fala, ela olha pra cima, tá mentindo, cara. Ou então faz assim no nariz. Coçou o nariz. Coçou o nariz pra mim Lascou. também. Coçou o nariz é mentira. Não, mas isso é linguagem corporal. É muito. Agora, o show, Muito. Ai, que o show ódio. da Marília Mendonça, a gente tá falando, ela tá super bem, foi pra balada, isso e aquilo. O show da Marília Mendonça é meio fossa. Você tá ali pra tentar se reerguer, enfim, rola uma focinha ali. Ó, Eu não vi fossa ali nela, mas tudo bem. Tomara Vamos- que ela esteja bem, que ela seja feliz. acho que todos os assuntos de hoje podem ter fossa, polícia, Vambora, Ali. tristeza. Você entrou no meio da polêmica, eu já me lembrei do assunto que eu queria que a gente falasse dele um pouco. Que é do cantor Belo, ele mesmo, o marido da Graciane Barbosa, que vocês estão vendo aí na telinha, com o jogador Denilson, que é apresentador da TV Bandeirantes. Uma treta feia, policial, eles eram amigos, o Denilson era empresário do Soweto, e aí o que aconteceu? Ele falou que o Belo largou, né, o grupo e processou, tinha uma grana para ajustar, essa grana foi corrigida, e aí saiu um texto dizendo que a justiça já autorizou que a partir de então todo show que o Belo fizesse ia ser, o cachê já estava separado para começar a pagar o Denilson, virou um montante absurdo, que é esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Quanto? E é uma confusão dessa? Tem jeito de se resolver? Primeira coisa, Lígia, entenda uma coisa, quero explicar uma coisa para o público. Papel, quando você assina, é coisa muito séria, Lígia. É coisa muito séria, não é brincadeira. Tem gente que acha que joga tudo para a justiça ela é lenta, é sim, mas chega uma hora que vai sair o resultado. Sim. Mas ela vem, né? Este caso do cantor Belo com o ex-jogador da seleção, o Denilson, ele começa mais ou menos em 2008, quando o Denilson compra O Soweto, é. o Soweto, que era um grupo musical que eu não me lembro se fazia sucesso ou não. Já não estava tão Já fazendo não estava sucesso bom. e aí Bom, o que ele ia aconteceu? fazer bombar. O que a gente verificou através dos advogados do Denilson é que no ano 2000, o Belo sai... 2010, né? 2000. 2000, o Belo saiu do... O Belo sai do conjunto. 2000? Aí tem que ser analisado o seguinte, ele estava no conjunto, ele tinha um contrato, ele fazia parte do Soweto, porque quando você assina um contrato e você faz parte de uma sociedade, nesse caso, uma sociedade musical, você tem responsabilidade. Sim. Ele sai, o grupo cai porque o grande nome Era ele, é o era Elo, lá o que que é puxava em toda realmente a banda, um ele era o sucesso. Mick Jagger da Ok, banda dele. Mas aí, pera um momentinho, aí o Denilson, que investe o dinheiro, isso que a gente viu nas notícias, ele investe o dinheiro lesado. e a pessoa principal sai, Saiu. ele faz o quê? Entra com uma ação indenizatória, quebra de contrato. Só que tudo isso, Márcia, Frank, demora. E tem gente, aqui vai um recado, não só para o Belo, mas um recado para pessoas que querem empurrar com a barriga. As pessoas vão empurrando com a barriga. Chega E uma aí, hora- o processo agora, pelo que a gente ficou sabendo, já acabou as instâncias e foi apurado um valor que, na época, teria uma dívida de 388 mil
Só que o processo vem se arrastando e agora dizem que está em 4 milhões e 700 mil. É uma fortuna. Há quem diga que uma com fortuna. a correção chega até a 6. Isso, sem correção. Agora, o que acontece? O pior problema para eu contar para você ver o nível da raiva que tá. Vão virando as farpas trocadas. O cantor Thiaguinho tinha postado uma foto com o Belo, o Denilson foi lá e escreveu: só falta me pagar. Só falta e pagar o Denilson o que também deve, gravou um vídeo. Olha o vídeo, tricota. Ai, que chato. Ô, Belo, você vai me pagar quando? Ah, não vai me pagar, né? Beleza. Vou na tua casa ideia. Demorou. Devo mesmo. Não, firmeza, Belo. Valeu. Isso pode ser usado contra o Denilson? Não. Essa fala do Denilson parece que uma postagem do Denilson redundou do Belo entrar com um processo contra o Denilson. De difamação. Aconteceu um processo, mas pelo que a gente ficou sabendo através do portal UOL, perdeu. O Belo também perde essa ação. E quando você perde uma ação, porque é o seguinte, não adianta você querer processar todo mundo sem razão. Sim. Se você processa alguém sem razão e perde a ação, você vai pagar honorários advocatícios e custas. E só nesse caso, a mídia está falando em 60 mil por ter perdido a ação. Então a gente sabe que, não estou falando do Belo, mas a gente sabe que tem muito artista enrolado, tem gente que é processado em tudo quanto é jeito. Verdade. E digo mais, Nossa a gente que é do meio sabe. E é importante o público também saber a verdade. Porque no mundo da celebridade não tem só felicidade, tem problema. Eu vejo gente em São Paulo comprando carro de milhões, morando em casa de milhões, tudo a prestação e depois não paga. E isso acaba na justiça. E a justiça, ela pode ser lenta, mas ela roda. Chega uma hora que acaba grau de recurso. E o pepino ainda vem maior, né? Vem maior. Então, nesse caso do cantor Belo, diz os representantes do Denilson que não caberia mais recurso, e aí você chega num montante de quase 5 milhões, e aí, como é que você cobra 5 milhões? Vou te explicar. Isso eu quero que você tire muito a dúvida, porque, gente, o dia que divulgaram foi, a partir de agora, todo o show do Belo, que o também vai poder contar muito, ia bloquear o cachê dele. Só que como que bloqueia um cachê de show, por exemplo? Como bloqueia o nosso salário? Se você vive do seu salário. Não, mas aí eu vou te explicar. Eu tenho um caso de um advogado amigo meu, advogou para um grande artista, não posso dizer o nome porque ele não me autorizou, e ele ganhou, ele advogou para o artista e ganhou a ação. Só que o artista não pagou o advogado. Como assim? Então o advogado ficou sem receber. O que esse amigo meu advogado fez? Ficou monitorando ele nas redes sociais, ele foi fazer um show, ele pediu que o dinheiro do show fosse revertido para o pagamento dele, e realmente ganha. Pediu para a justiça? Para a justiça. Mas por quê, Márcia? Porque quando você ganha uma ação, você vai cobrar, você vai executar essa ação. Você vai executar de forma, a pessoa tem carro no nome dele, você pede para penhorar o carro. A pessoa tem casa, tem algum bem, se ela não tiver nada, você vai ter que ir atrás da onde ela tem renda. E a renda do cantor ou de um ator é show. A pessoa faz um show, tem ali um caixa, e aquele caixa pode ser revertido para você, eventualmente, pagar a quem você deve. Bom, como todo mundo sabe, o Tricotando é um programa que apura tudo. Então, a gente entrou em contato com o Belo. Na verdade, eu conversei com o Belo. E isso você confere agora qual é a posição do Belo referente a tudo isso que está acontecendo. Tricota aí. Oi, Belo, é o Franklin. Saiu uma nota hoje envolvendo você e o Denilson, dizendo que, enfim, a justiça teria determinado que a partir de hoje o dinheiro dos seus shows vai para uma conta para quitar a dívida desse processo. A gente só queria ouvir o seu lado e saber o que você tem a dizer sobre isso. Isso é tão velho, sabe? Já se bola há mais de 6 anos na justiça. Mas aí sua postura em relação a isso é deixar correr na justiça, nas mãos do seu advogado? Eu já tô brigando, já ganhei 2 instâncias disso aí ele ganhou uma e correu a revelias, caramba, tá. Isso aí já tá há muito tempo. Esse negócio de travar cachê, isso aí já tá há mais de 7 anos fazendo isso. Entendi. Isso não é uma notícia nova. Até mesmo porque como é que vai travar meus cachês? Eu vou trabalhar como? Eu vivo como? Eu só vivo cantando. Agora, tanto você quanto o Denilson são 2 caras de gente fina, assim. Eu conheço os dois e em algum momento vocês pensaram em conversar de maneira amigável ou realmente não tem mais espaço para isso? Essa briga nem é comigo, cara. Essa briga é com o Soeto. O Denilson nunca fez nada comigo.
tem nada comigo. Essa briga é de Soweto. O Denilson não comprou Belo, até porque o Belo não existia. Eles comprou Soweto. Não tenho nada contra o Denilson, tá indo sobre o direito dele, só que eu não vou pagar pelo direito dos outros. Mas isso é antigo, cara. Isso não é novo, não. Isso é bagulho chato de muitos anos atrás. E aí, Lordelo, o que você acha? Não, veja bem, o Denilson, o Belo acerta quando é antigo, mas esse antigo, ele vai chegar no momento que ele tem que ter um resultado. Tem uma hora que tem que acabar. O que foi divulgado na mídia é que o processo está em 4.700.000 fora os cálculos de reajuste e, eventualmente, é o que está constando hoje na mídia, é que não caberia mais recurso. Então, eu volto a repetir, processo antigo, quando termina, é doloroso. Nós estamos falando aqui, pelo que eu apurei, uma dívida que começa com R$388 mil, não se resolve e hoje estaria em quase 5 milhões. Estaria ou está? Não, com as correções, né, gente? Com as correções estaria em 6 milhões. Bom, eu fiz a numerologia do Belo, ó. Tá muito ruim pro Belo, ele tá no ano 22, muita encrenca e muito ruim. Ele vai ter que acabar resolvendo isso, principalmente de novembro para março. Então, eu acho que essa novela vai ser resolvida. Infelizmente, o Belo vai ter... Tá ruim para o Belo o negócio de dinheiro e negócio de conflito e briga na justiça. É o que deu. Já para o Denilson, não. Para o Denilson tá bom. Ele vai receber, tá bem bacana. Então, um ano 16. Então, eu acho assim, do meu modo de ver, na numerologia, infelizmente, quem vai ter que resolver esse assunto e pagar, e sei lá, é o menino aí, é o Belo. Denilson, alivia um pouquinho. Você tá bem, que a gente sabe, hein? Pois é. Tá fazendo o maior sucesso. Agora, de alhos para bugalhos aí, vamos falar de mais coisa, né? Vamos falar dele, que é chefe, empresário, possui restaurantes. É um dos chefes do Masterchef, o Henrique Fogaça, que quer ser síndico. E aí, meu bem, vocês não acreditam a confusão que deu isso. O Henrique mora num prédio, um edifício belíssimo na Avenida Paulista, que são 3 torres e tal. Um edifício capaz até de um condomínio com capacidade de abrigar mais de 3 mil moradores. E já estava sendo administrado pela uma mesma equipe lá há 17 anos. Só que eles não estavam satisfeitos com essa história, não estavam achando adequados os preços, a utilização dessa verba e já vinham tentando há uns 3 anos mudar essa história. Eu sei que o Fogaça, com o advogado dele, arrumaram uma liminar, tinha essa reunião para escolha de síndico, fizeram até num hotel aqui em São Paulo também, lá no bairro dos Jardins. Na hora que ele chegou, o Fogaça, com outros condôminos e mais o advogado, pararam na porta do lugar, tinham 20 seguranças e veio um cara gritando e falou: eu sou síndico, tem democracia nenhuma aqui não, quem manda nisso aqui sou eu, não vai entrar ninguém em palhaçada nenhuma. Tipo, show de horror. Aí o Fogaça foi com mais ou menos entre 80 e 100 pessoas de moradores do prédio para uma praça próxima ali também, no bairro dos Jardins, também aqui em São Paulo. Sentaram, fizeram lá a reunião com uma escrevente do lado, ela já registrou a ata, foi eleito o cara. Como ele tá com o advogado e com tudo embasado, é isso que você disse, quando tem papel, não tem erro, gente. Aí foi e a partir de agora... Bom, melhor do que falar é mostrar. Mostra aí, o tricota, o nível da briga. Meu Deus... Eu vou conversar com a parte aqui e converso... Ô, gente, porra! Ó, eu vou conversar com a parte aqui que é relacionada à empresa, que é do síndico, né, que representa o síndico do condomínio de vocês. Converso com eles e aí eu converso, não dá pra conversar com todo mundo, né, ao mesmo tempo. Com alguém aí, um representante de vocês. Aqui é o nosso advogado. Perfeito. E ele também tem o deles. Sim. Né? Não, esse é nosso. Podemos fazer desse jeito? Podemos fazer desse jeito? Porque senão, ó, nós não vamos chegar num acordo. Eles imediatamente chegaram, falaram de forma autoritária que a Assembleia não ia acontecer, que ele é o síndico, que ele que manda, mandou o hotel fechar a porta, o hotel fechou a porta. A hora que eu cheguei tinham 20 seguranças truculentes, todos de braço cruzado, um se identificando como policial, depois não era mais policial, enfim, o que vocês viram lá. Por ordem judicial, a Assembleia tem que acontecer, porque é a casa de vocês. Como não vai fazer lá, a gente vai fazer aqui. Para ter validade jurídica, o que a gente vai fazer? Imagem, para mostrar para a juíza o tanto de gente que tem aqui, gente de idade, gente de cadeira de rodas, um monte de gente que quer morar num lugar melhor. A gente vai fazer uma lista de presença para mostrar para o juiz que não era 10, 20 pessoas, é um grupo grande.
Todo mundo vai colocar nome, apartamento, RG e assinar pra gente levar pro juiz. E nós vamos fazer a votação aqui como se a gente estivesse lá. Preparem-se, porque nós vamos sair daqui com o síndico eleito. Amanhã vai chegar no condomínio, eles não vão reconhecer. Vai ser uma confusão, eles vão entrar com ação judicial, vai virar uma briga judicial. Paciência, nós vamos encarar. Paciência. Quando eu sentei com o Fogaça na segunda-feira à noite, e eu falei, em 2 dias eu vou pegar uma liminar. A gente ficou meio na dúvida, tá aqui a liminar. Eles descumpriram. Vocês vieram em peso. Falei pro Fogaça, tem que vir em peso. Vocês vieram em peso. Eles estão desesperados. Óbvio. Então nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer. Se demorar 3 meses, 6 meses, nós vamos fazer. Tá? Eu quero saber o que o Franklin acha, o que o Lordelo acha, sua opinião máxima. Mas, de verdade, eu não consigo imaginar. Só de alguém não querer passar essa administração de síndico do prédio depois de 17 anos, cheira a confusão. Cheira aí depois roubo, o cara minha filha. chega com a liminar. O Fogaça, a primeira coisa que ele falou é, eu abro mão do meu, não quero receber salário de síndico, que são mais de 10 mil reais. Ele falou, pra mim só me dá isenção do condomínio. O cara quer fazer a coisa funcionar, tá num momento bárbaro da própria vida. Ele até disse que tinha Quem dinheiro crenca? sendo mal aplicado e que por essa razão Com ele certeza. gostaria de se tornar síndico do condomínio. Eu acho que uma coisa fica clara, depois de 18 anos à frente do condomínio, essas pessoas já meio que se sentem donas, né? Mas, Lordelo, acho que é não meio tem que uma- isso que acontece. Desculpa a pergunta aí. Lordelo, não tem um tempo o síndico, né, de Tem, 2 em tem 2 um anos? manda- é um Tem 4 mandato. Eu quero É um saber. mandato. Mas é um grupo que se reveza, pelo que eu entendi. O que acontece? Quem mora em prédio e está nos assistindo sabe. Não. Reunião, assembleia Só no prédio, confusão. na sala, dá confusão. Verdade. Dá briga. Às vezes a confusão é pequena, às vezes a confusão é grande, às vezes vai parar na delegacia a briga. Já teve morte dentro de condomínio por causa de Que briga. é isso? É uma coisa de louco. E nesse caso, nós não estamos falando de qualquer condomínio. É um condomínio tradicional na Avenida Paulista, em São Paulo. É um condomínio, como a Lígia disse, de 3 mil pessoas. É uma microcidade. Cidade. É uma cidade. E eu sempre digo que, nesse caso, o síndico é o prefeito da cidade. Só que o prefeito acabou o mandato. Você tem que ter o quê? Uma nova eleição. E essa nova eleição foi conseguida na justiça com papel. E como fazem isso? Que Tá pior do que a briga Porque, de na eleição realidade, aqui. o Fogaça e também outros moradores, percebendo e alegando uma arbitrariedade, fizeram o quê? Contrataram um bom advogado e fizeram o quê? Foram na justiça para garantir a eleição. Certo. Agora, como pode eles terem a liminar, chegarem lá e a coisa não andar? Tipo, fizeram tudo. Tem abaixo-assinado, vem todos os moradores, tem o advogado, tem a liminar. Que autorização é essa, né, pra Aí cancelar? o que aconteceu? Vai matar o cara? A dúvida que pode ter surgido aqui para o nosso público é por que a reunião não foi feita no próprio condomínio. Sim. E foi feita no hotel. Eu acredito, como o prédio é antigo, não tem um espaço pra suficiente. Aí é normal, você aluga um espaço num local mais próximo. Só que chegou lá, quem alugou falou, não vai ter. Tá. E aí não tem como o advogado com a liminar falou, não, abre a porta. O advogado foi inteligente e falou o seguinte, eu não posso fazer aqui. Tinha lá um policial que foi acionado, a polícia militar foi acionada, e o advogado falou o seguinte, tem uma praça aqui perto, e isso realmente é possível, e comunicou a todos, os presentes. Nós vamos fazer a votação aqui próximo na praça. E digo mais, os moradores contrários poderiam ter ido na praça, Frank. E votar. Eu pensei isso. E votar. Estava aberto para qualquer Todos. um. Só que quem foi para a praça foi quem gosta do Fogaça e quer vê-lo como síndico. Quer ver o prédio melhorando. Exatamente. Quer ver o prédio. E aí houve uma votação, houve um registro, é feita uma ata. E no meu entender, a partir de hoje, quem é o síndico É o Fogaça. é o Fogaça. Também é ele, mais um subsíndico, mais Conselheiros, 7 assistentes e conselheiros. Agora, esse cancelamento foi, na verdade, uma tentativa de adiar, né? Que o Sim. Fogaça viesse a tornar-se Vamos mostrar o que síndico. o Fogaça falou, que o Fogaça falou com a nossa produção há pouco tempo atrás, com a equipe Tricotando. Olha aí. Eles fazem a convenção num hotel ali nos Jardins, põem 20 seguranças para intimidar os moradores. A síndica coordena tudo, não é ela a síndica, mas ela que está por trás de tudo. Fica o ano inteiro pegando procurações dos apartamentos. Lá tem 3 mil moradores, tem um monte de kitnet. Ela pega as procurações, põe o nome dela, traz um ônibus fretado do Guarujá com 30, 40 negros. Os caras param o ônibus, descem lá na frente,
descem na Assembleia, afinam, entram no ônibus e vão embora. Até que ontem tinham 2 ônibus na frente do hotel. Na hora que chegou a polícia, todo mundo, o ônibus foi embora, entendeu? Enfim, aqui na Assembleia, às 7 horas da noite, o candidato a síndico, né? Para baixar o valor do condomínio, mexer, arrumar aquele prédio. Segunda-feira nós tivemos uma reunião com o Márcio, lá do SPTV, e aí definimos pedir uma liminar na quarta-feira. Saiu a liminar na quinta-feira ontem, às 5h30 da tarde, e eles cancelaram, que era a liminar que para eles cumprirem a convenção de condomínio. Tá? Que eu que creio que tinha na convenção. Todo morador pode ter acesso à mesa, ter as procurações, né? Esse é o cara que está sendo a notícia do prédio, enfim. Isso é o que estava escrito na convenção. E eles cancelaram de última hora, né? Na hora que viram a liminar, cancelaram. Nós chegamos, eu fui com 6 polícias amigos meus do Garra, tinha polícia militar lá, foi um bate-boca e foi aquele caos total. E fizemos a convenção na praça, porque o hotel proibiu de usar o espaço que eles tinham alugado, né? E aí fizemos a convenção na praça com a votação. Então fui eleito a síndico, subsíndico, já está tudo certinho. Agora precisa protocolar tudo que aconteceu ontem à noite, passar para a juíza, porque eles não querem sair do prédio, né? Sim. Hoje, a hora que eu vim viajar, tinha 2 seguranças na porta lá, eles trancados lá na parte administrativa, e não dá para deixar quieto, né? Eu moro lá, 3 pobres condomínios, prédio mal cuidado, a gente é intimidado não pelos porteiros, mas pela administração, sabe? Então, enfim, tá, agora vamos ter que tomar o prédio lá e começar uma nova administração. O bicho pegou, hein? Nossa. Fogo no tricô aí. A situação é tensa, Não consigo entender por que tanta dificuldade. Só parece que tem má fé mesmo. Porque o cara quer melhorar. Não quer utilizar o dinheiro de forma mais adequada. Imagina, gente, 3.000 pessoas, todo esse condomínio junto, que tanto de coisa bacana que dá pra fazer pra todo mundo desfrutar. Veja bem, eleição de síndico é a mesma coisa que eleição política. O bicho pega. Prédio tem fofoca, gente que fala mal, Praga. gente que quer que você melhore a piscina, o outro quer que você melhore a área de outra de lazer. É uma confusão. Então, o bicho pega, por quê? Porque é uma eleição mesmo. E muitas vezes foge-se a ética, muitas vezes se planta notícia. Agora, uma tem coisa... Tem fake news até em eleição. Muito se planta notícia para prejudicar. E aí é uma guerra por voto. A gente sabe que às vezes o morador não pode ir, pega uma procuração, alguém vota, pode votar. É uma guerra. Normalmente essas votações, em muitos, acabam em briga. Nesse caso, eu nunca vi. Foi uma votação na praça. Nunca vi. Que eu entendo que é válida, porque teve todo Debaixo de chuva, teve todo um problema que não tinha um local ideal, foi feito na praça. Agora, a gente fica triste porque o Fogaça vai assume hoje. Mas isso vai ficar uma guerra jurídica. Agora, de um lado aciona, o outro lado vai, e com isso você perde energia no próprio prédio. O ideal é quando o prédio se reúne, escolhe uma pessoa e você tem uma votação unânime, faz uns salgadinhos e tudo bem. Mas nesse caso não. É uma guerra instalada num condomínio de 3.000 pessoas e quem vai administrar, que é o Fogaça, não vai ter a tranquilidade que deveria ter. Tem alguma coisa, não vai ter pra falar desse homem? Você imagina a praga que a turma, um vai mandar pro outro. Praga é pior do que magia negra. Tem que fazer uma data ali do Fogaça. Eu já vi. Ele é filho de São Jorge. Fogaça, pelo amor de Deus. Você aguenta? Ele é duro na queda. Ele é duro na queda. Ai, que bom. Ele é duro na queda. Então, assim, aí se protege, faz um banho de alecrim, assim, da praga e reza o Salmo 66. Porque eu acho assim, vai ser uma zona isso, né? Já que ele vai assumir ali a administração do prédio, já fala umas plantas que ele pode plantar lá pra ajudar, então, jogar em tudo. Agora, tem um detalhe. Tem síndico que quer ser síndico para não pagar condomínio. Tem síndico que quer ser síndico para ganhar dinheiro um salário. Envolvido, né, Lordelo? Tem gente que é aposentada, não tem o que fazer, vira síndico. Mas tem um detalhe. Síndico é para gente profissional. Síndico não é para amador. Síndico não é para quem acha que pode melhorar. E eu vejo no Fogaça, o Fogaça, além de apresentador de TV, mas ele é o quê? Ele é empresário. Ele administra 3 restaurantes de sucesso. Esse homem tem aí, acredito que mais de 100 funcionários. Ou seja, Franca, ele sabe. Ele sabe como gerir. Quem gere uma empresa, várias empresas, vai ter capacidade para gerenciar
um prédio deste tamanho. Então eu vejo, não conheço outro síndico, não sei a capacidade dele, sabe, tá? mas o Fogaça me dá a impressão que ele teria todas as condições. Já já a gente continua aqui conversando, mas antes a Lígia quer falar com você em casa. Agora, como eu disse no começo do programa, hoje a gente vai mostrar para você em casa mais um episódio da novela polêmica que envolve o Biel e sua ex, Duda Castro. Para isso, eu conversei com a advogada da Duda, que é a representante dela aqui no Brasil. Foi uma conversa longa, de muito esclarecimento, e você confere agora tudo o que rolou. Tricota. Saímos do estúdio para tricotar aqui no escritório da advogada Maristela Basso, que é advogada da Duda Castro, ex do Biel. Saiu uma declaração sua onde você dizia que não iria medir esforços para que o Biel pagasse por tudo que ele fez à Duda. Ele já é um reincidente, né? Nós vamos ter presente que Biel já foi processado por assédio a uma jornalista há 2 anos atrás. Então, ao se aproximar de Duda Castro, ele agiu da mesma forma e de forma até mais perversa, mais cruel, porque escolheu, né, nas mídias sociais uma menina que se adequasse aos seus interesses, né? E que ainda por cima fosse uma modelo, fosse uma menina famosa, que morasse nos Estados Unidos, que tivesse green card, e queria então rumar para os Estados Unidos em busca de uma nova carreira. Do momento em que eles se conheceram nas redes sociais até ele desembarcar nos Estados Unidos, em Los Angeles, onde mora a Duda Castro, foram 20 dias. E quando ele desembarcou nos Estados Unidos, ele já desembarcou e colocou no dedo dela um anel de noivado. Pouquíssimo tempo depois, nem 3 meses, eles já estavam casados nos Estados Unidos, onde ele queria obter o green card para poder permanecer, então reposicionar-se profissionalmente e até preparar, quem sabe, uma volta para o Brasil, como ele fez agora. Tinha todo um plano e vocês conseguem provar isso? Sim, a gente tem e-mails de antes do casamento, a gente tem mensagens quando ele já chega nos Estados Unidos e temos mensagens depois onde Duda conta das agressões e os amigos então respondem para ela. Wait for your ear! For a year! I paid for everything for a year! You motherfucker! I paid for a year for you to be here! So you! Então, o transtorno que esse rapaz causou a essa moça não foi só de ordem psicológica, afetiva, porque uma menina cheia de expectativas, casou, estava apaixonada, mas ele traz a ela danos morais e econômicos enormes. A Duda hoje, tendo passado por tudo que ela passou, ela ainda resta algum tipo de sentimento pelo Biel? Sim, tanto que ela tem uma decepção enorme. Por que ele está fazendo isso comigo? Então ela tem 2 dores grandes, profundas, que é a do desamor, da não reciprocidade e da decepção do porquê que ele quer me destruir. Agora vocês vão mover ações criminais e ações de indenização. Em quanto, mais ou menos, sai o prejuízo da Duda? O que nós podemos demonstrar na ponta do lápis, assim, numa conta que o padeiro faria aí na esquina da padaria, é $1 milhão. 1 milhão. Agora, pelo que eu entendi, com essas ações que vocês estão movendo contra ele, a qualquer momento ele pode ser preso. Isso confere? Sim, sim. Isso vai de acordo com agora a velocidade das investigações que correm tanto a partir da Delegacia da Mulher como na Polícia Federal, até porque se ele se recusar a receber a intimação da delegada, nós vamos ter que providenciar uma busca dele compulsória, né? Uma oitiva compulsiva, ou seja, a polícia vai ter que buscá-lo e trazê-lo à delegacia para prestar um depoimento. Eu até não recorri ainda a essa medida de coerção, né, para que ele venha fazer o seu testemunho, por conta da carreira dele. O rapaz estava desembarcando no Brasil, nós não sabemos para onde ele vai, nós só temos os endereços onde ele diz que vai fazer shows. Então, é nesses lugares que a gente vai ter que encontrá-lo para trazê-lo para prestar depoimento. Mas se ele colaborar, vir à delegacia, prestar o seu depoimento, fizer um ato, então, em direção a essa pacificação, ele encontrará nós todos de braços abertos. É dramático, porque são 2 jovens que poderiam ter resolvido isso e podem resolver isso de forma amorosa, ainda que não o amor erótico,
mas de forma amorosa, fraterna, querida, né? O fato de não estar mais juntos não significa que devem se destruir uns aos outros, né? Agora, diante de tudo isso, né, que você falou aqui pra gente, diante de tudo que você buscou sobre o Biel, em uma palavra, se você pudesse defini-lo, qual seria essa palavra? Acho que ele tem transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade ele é uma figura de um extremo narcisismo, né? E nesse narcisismo há uma perversão também, né? Porque na medida em que ele machuca alguém e machuca muitos alguém e deliberadamente e não se dá conta da gravidade desse ato. Então esse é um, eu não vou dizer transtorno de caráter porque não conheço, mas pelo que eu vi das mensagens, dos e-mails trocados, das fotografias, dos filmes, dos vídeos, é um menino narcisista e com um traço, sim, de perversão, né? E de manipulador também. É um menino inteligente. O que eu vi foi um menino precisando de ajuda. Olha, eu tô com uma cara aqui que eu já tava assim, né? Lordelo. Olha, eu passando Lordelo, mal. quando você vê um homem de 2 metros de altura assim, e aí, Lordelo, qual é a Pelo a amor sua de Deus, síntese? Lordelo. Olha, eu acho que a advogada do Biel, da Duda, falou muito do Biel, mas não falou da Duda, né? A gente sabe que o Biel sofreu uma agressão nos Estados Unidos, não sei se a gente tem imagem, tem imagens da agressão dele, então, que é Lordelo, pesada. Eu conversei com ela sobre essa briga, na verdade. Ela disse pra gente, ela me disse ali naquela nossa conversa que aquele vídeo ele foi editado. Então, para que a Duda chegasse naquele estado, ela foi... o Biel provocou realmente. Ele quebrou o celular dela, impossibilitou que ela chamasse... Foi detida? Ela foi detida lá? Impossibilitou que ela chamasse a polícia. E aí ele chamou a polícia para que ela fosse detida. Então, nesse caso, chamando a polícia, eles vão prender a pessoa que está sendo acusada. Que nesse caso foi ela, que não teve como chamar a polícia por não ter o telefone para ligar. E posteriormente, eu fiquei sabendo, você vai poder me ajudar, que em setembro ela teria agredido uma modelo chamada Natália Keiler. É verdade isso? É verdade, eu vou explicar isso também, mas agora a Lígia quer falar com a gente e com você de casa. Agora, Lordelo, você me perguntou sobre essa agressão que a Duda teria agredido 3 pessoas, na verdade, entre elas uma modelo. Sim. Né? E a Duda, ela se defende dessa história porque o Biel teria armado essa situação. Mas, como o nosso tempo aqui agora está sendo um pouquinho limitado, segunda-feira... Eu quero dizer várias coisas. Primeiro, Lordelo, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada. Espero que você volte por vários motivos. Não por tanto fogo no tricô. Márcia, eu te amo. Amanhã tô com você no passe. Me too. Gente, na segunda-feira, o programa volta pro horário de sempre, 18 horas. Ao vivo, estaremos aqui com você. E para você que queria ver o desfecho da história, segunda-feira trazemos mais detalhes. Não fica bravo com a gente, é que nosso tempo acabou mesmo. Fiquem Segunda-feira a gente está de volta. E agora, Rede TV News na cabeça. Mua! Beijo! Beijo! Juntos! Ó, quero ver o Lordelo. Vai, Lordelo!